Seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse início de noite estamos aqui para poder louvar e bendizer o nome santo daquele que vive e reina, Cristo Jesus. E nessa noite quero trazer uma mensagem para nossas vidas, aonde essa mensagem se encontra em João 3, versículo 14 ao versículo 17, onde a palavra do Senhor diz assim: assim como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Palavra do Senhor nessa noite, a palavra nos relata, onde vai dizer sobre Moisés ali no deserto, aonde relata sobre a serpente de bronze que foi levantada. Ali já apontava para Cristo, como a palavra diz, que assim como a serpente que foi levantada, seria necessário levantar Cristo, Filho de Deus. E a palavra diz que Jesus, ele foi levantado, Jesus, ele foi colocado no madeiro. Jesus, ele foi crucificado no madeiro. E a palavra diz que assim como aquela serpente, ela foi colocada, a palavra ali vai dizer que a serpente sendo colocada, levantada, a palavra diz que aqueles que eram picados pelas serpentes e olhassem para a serpente de bronze, elas eram curadas daquela picada da serpente. E nós sabemos que o primeiro casal no jardim, a palavra diz que a mulher, ela teve um diálogo com a serpente, aonde a mulher, ela deixou se levar pela serpente. E ali o homem, a mulher, eles desobedeceram a Deus. E quando eles desobedecem a Deus, a palavra diz que ali eles são tirados do jardim. E quando eles é tirados do jardim, a criatura se distancia do seu Criador, por causa do pecado, por causa da desobediência. E o homem, ele peca, o homem, ele desobedece a Deus. E ali o homem toma a direção distante do seu Criador, a criatura cada dia se distanciando do seu Criador. Mas o Criador, ele não desistiu da criatura. Deus, ele não desistiu da sua criação. Ele não abriu mão da sua criação. E ele manda o seu filho, ele envia o seu filho unigênito, Jesus, para resgatar a criatura. Porque a criatura, ela pecou. O homem, ele pecou e distanciou do seu Criador. E aqui eu olho Moisés, quando narra como foi no tempo de Moisés. E nós temos esse vírus sobre nossa vida. Nós temos, o homem tem na sua corrente sanguínea, ele tem sobre si esse veneno. Esse veneno que nos leva à morte, que nos leva à condenação, o pecado. O pecado que nos condena. O pecado que distancia o homem de Deus. E Jesus é esse resgate.
Jesus é o que foi pendurado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra do Senhor, ela diz que assim como foi nos dias de Noé, era necessário Jesus também ser levantado no madeiro, era necessário Jesus ser pendurado no madeiro. E a palavra diz que Jesus foi pendurado no madeiro, foi porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para passar por todo o sofrimento, toda angústia, toda humilhação pela minha e pela sua vida, pela vida daquele que crê em Cristo Jesus. Então a minha e a sua oportunidade nessa noite é olhar para Jesus Cristo, assim como nos dias de Moisés, aonde Moisés estava ali. Assim como foi nos dias de Moisés, que foi feito e olhou para a serpente. Há uma necessidade de olhar para Cristo. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há cura, fora de Cristo não tem como, meu amado. Jesus, ele já se entregou pela humanidade. Como foi ali no deserto, no tempo de Moisés. Aquele povo ali estava morrendo, mas quando olhou para a serpente, meu amado, ali já apontava o Cristo, o Salvador da humanidade, que foi pendurado no madeiro. Jesus, ele não veio nessa terra para condenar o homem. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo e enviou o seu Filho, não para condenar o homem. E Jesus, ele não veio para condenar. Jesus é o resgate eficaz. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é aquele que veio morrer para que eu e você tenhamos vida. Jesus, ele se sacrificou, ele se entregou para resgatar a minha e a sua alma da condenação. Mas como? Mas como se achegar a Jesus? A palavra diz, no versículo 18, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então a condenação é não crer em Cristo Jesus. A condenação está em não crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi enviado, aquele que o despreza, a palavra diz. Aquele que confessar com a sua boca, crer com o seu coração, esse alcançará salvação e vida eterna. Mas a palavra diz, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai. Mas aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Não tem outro meio de salvação para a humanidade. Quando foi no tempo de Noé, a palavra diz que seria como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé não teve duas arcas, não teve duas oportunidades, não teve duas maneiras, não existiu. E hoje não é diferente, se não for através de Cristo, não haverá oportunidade de salvação, porque é somente através de Jesus Cristo que há salvação para a humanidade. Então nessa noite eu quero te dizer, não é religião que salva, liberta, não é a palavra de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O homem estava perdido e se encontra perdido até não ter encontro com Jesus. Porque nós somos encontrados é quando nós temos um encontro com Jesus. Nós somos libertos através de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz, para que viemos buscar o Senhor enquanto
se pode achar? Enquanto se pode achar, buscar o Senhor. Invocar enquanto Ele está perto. Então, oportunidade, meu amado. Talvez nessa noite você diz, eu não creio. Talvez nessa noite você diz que não quer Jesus, não quer saber do Evangelho, não quer saber de Cristo, tudo bem. Mas isso não vai anular o que Cristo é, não vai anular o que a palavra é. Por isso Jesus, Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, Ele não chama para vir até mim, Ele chama para ir até Ele. É Jesus que tem a salvação para mim e para a sua alma. É Jesus que tem o perdão eficaz para a minha e para a sua alma. Só Jesus que veio nessa terra foi perfeito, é perfeito, e Ele não muda, Ele é imutável. Nós somos falhos, sim. Mas esse é o segredo, nós somos falhos e necessitamos da misericórdia de Cristo Jesus. Todo ser humano necessita da misericórdia de Cristo Jesus. A palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai, a não ser através de Jesus Cristo. Que nessa noite você possa dar a oportunidade. A palavra diz assim para mim e para você nessa noite: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, olha como é que a palavra diz: se ouvir a minha voz, dar ouvido à voz de Jesus, Ele entra, ceia e estará com aquele que abre a porta. Jesus, Ele quer entrar, mas nós temos que querer, nós temos que permitir Jesus entrar na nossa vida. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa entender que só Jesus tem a salvação para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Jesus, Ele está voltando, meu amado. Mesmo que muitos já não crê, mesmo que muitos negam, mesmo que muitos não querem dar ouvido, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus, Ele está vindo, a palavra está se cumprindo. E se Jesus voltar para você hoje, nesse exato momento, para quem tem preparado a sua alma, o dia vai chegar, somos pó, retornaremos para o pó, mas qual será o destino da minha e da sua alma? Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro, te agradeço por esse período que estamos aqui. Pregamos a tua palavra, louvamos o teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toma o setor QNR em tuas mãos, cada vida, família, cada lar. Pai, nós cremos e acreditamos no poder da tua palavra. Por isso nós pregamos e anunciamos a tua palavra. Que o Senhor Jesus nessa noite traga cura, libertação e renovo. Pai, em nome de Jesus, te entregamos o setor QNR, cada família, cada vida, cada criança, cada adolescente, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance hoje e sempre. Amém.